Fico feliz em ver vocês novamente. Sou eu, Matilde Martins. Aqui eu falo sobre animais e tudo o que está relacionado a eles, tanto os domésticos quanto os selvagens. Eu os amo muito. Se você também ama, inscreva-se no meu canal e não economize nos likes. Agora, vou direto ao tema do vídeo de hoje. Pessoal! No vídeo de hoje, vamos explorar o fascinante mundo das aves pré-históricas, tanto as que já viveram em nosso planeta quanto as que ainda existem. Vou compartilhar com vocês algumas curiosidades incríveis sobre essas criaturas que dominaram os seus em épocas remotas, além de destacar algumas espécies que ainda nos encantam hoje. Preparem-se para uma viagem no tempo, onde vamos descobrir como essas aves se adaptaram e evoluíram ao longo dos milhões de anos. Vamos juntos nessa aventura! Curiosidades do mundo animal. A diversidade atual do planeta contém um variado grupo de vertebrados que conhecemos comumente como aves, as quais surgiram há milhões de anos, muitas delas que receberam o nome de aves do terror, que podiam alcançar os 3 metros de tamanho e se tornaram, com a extinção dos dinossauros, as grandes predadoras do planeta em seu momento. Os estudos genéticos permitiram evidenciar que elas têm parentesco com os extintos dinossauros, e que seus parentes vivos mais diretos são os crocodilos, o que as torna um grupo muito peculiar. Quando ocorreu o evento que causou a extinção dos dinossauros, muitas aves daquele tempo também desapareceram, mas outras puderam continuar seu caminho evolutivo até as atuais. Neste artigo do Perito Animal, falaremos sobre as aves pré-históricas vivas e extintas, a relação que tem com os dinossauros, e mostramos exemplos concretos. Convidamos você a continuar lendo para conhecer quais são. Também lhe pode interessar, tubarões pré-históricos, exemplos extintos e vivos. Quais são as aves pré-históricas? O termo pré-histórico faz referência a tudo aquilo que esteve presente ou que aconteceu antes que os seres humanos desenvolvessem uma maneira de deixar algum registro desse evento. Sendo assim, e claro que são muitas as espécies de animais que podem ser consideradas pré-históricas, porque seu aparecimento inclusive, anterior à nossa espécie. Agora, dentro dos animais pré-históricos, podemos encontrar muitos extintos, mas também outros que ainda estão vivos. No caso das aves, elas surgiram há aproximadamente 150 milhões de anos, o que nos indica que conviveram com os dinossauros, o que nos permite dizer que são um grupo pré-histórico. Mesmo assim, uma grande quantidade desses emplumados se extinguiu, e seu caminho de evolução levou as aves a formar o grupo conhecido atualmente como aves modernas, as quais têm um ancestral comum que divide opiniões em relação a se este surgiu antes ou depois do evento massivo de extinção que ocorreu nos limites do Cretáceo-Paleogeno. Nos te contamos as diferentes teorias no artigo sobre a origem e evolução das aves. Apesar das posições encontradas, a evidência dos últimos anos permite referir que entre alguns gansos primitivos, patos, galinhas, bem como emas e avestruzes, encontramos as aves pré-históricas que se mantêm na atualidade. Que relação os dinossauros têm com as aves pré-históricas? Sem dúvidas, a abordagem na qual se relacionam os dinossauros com as aves e, de fato, surpreendente, mas o que esses lindos e delicados animais emplumados podem ter em comum com os temíveis e imponentes dinossauros? Os estudos científicos realizados a partir do registro fóssil permitiram gerar um consenso de se referir às aves como um grupo que evoluiu e se especializou a partir dos dinossauros teropódes, no qual encontramos os dinossauros carnívoros mais temíveis, que são descritos como tendo ossos ocos como os das aves modernas, e, embora seus ancestrais tivessem sido carnívoros, logo diversificaram suas dietas a onivoros ou herbívoros, de acordo com o grupo, assim como as aves. Por isso, os dinossauros teropódes são hoje em dia representados pelas aves. A partir da comparação dos fósseis de estruturas ósseas dos teropódes, de maneira geral, pode-se dizer que eles, ao longo de mais ou menos 50 milhões de anos, experimentaram uma miniaturização de seus corpos, além de ficarem mais emplumados, mostrarem uma ampliação de seus peitos e de desenvolverem as asas. Os primeiros teropódes pesavam em torno de 300 kg, e muitos os chamam, hoje em dia, de aves do terror, devido ao seu tamanho, pois podiam alcançar os 3 metros de altura, e o peso mencionado. Mas, no processo evolutivo, uns 20 ou 30 milhões de anos depois, eles já pesavam muito menos, fazendo com que o encolhimento acontecesse relativamente mais rápido.
Com essa redução de peso e de dimensões, esses animais começaram a se inserir num novo nicho ecológico, no qual provavelmente tinham pouquíssima concorrência, o que lhes permitiu um êxito de conquista e desenvolvimento. Dessa forma, os dinossauros e as aves pré-históricas têm uma estreita relação evolutiva e, portanto, biológica e até ecológica, já que, em relação a este último aspecto, por exemplo, as evidências sugerem que esses dinossauros antepassados das aves tinham costumes arborícolas e que podiam inclusive planar. Exemplos de aves pré-históricas extintas. Agora que já sabemos que as aves pré-históricas vivas extintas provêm dos dinossauros, vamos conhecer algumas espécies mais de perto. O grupo de aves pré-históricas extintas e muito amplo. Vejamos alguns exemplos. Ave trovão de Sirton, Dromornis chirtoni. Iniciamos a nossa lista de aves pré-históricas extintas com esta que foi uma ave não voadora, endêmica na Austrália e que ali habitou há milhões de anos. E considerada uma das maiores aves que já existiram, pois pesava entre 450 e 600 kg, e a cabeça media mais de meio metro de comprimento. Apesar desses traços, tinha um cérebro diminuto se comparado em tamanho com o das galinhas e dos pardais. Pela Gornis chilensis, esta espécie corresponde a uma das maiores aves pré-históricas voadoras que já existiram. Seus restos foram descobertos no Chile, e permitiram descrever que a envergadura das asas do animal tinha entre 5,25 e 6,10 metros. Viveu há aproximadamente 7 milhões de anos. Além de seu tamanho, destaca-se a presença de projeções de ossos no bico, que simulavam dentes. Por outro lado, se descreve uma aparência similar à de um pelicano. Ave de Astéria, Asteriornis maastrichtensis, esta ave pré-histórica tem parentesco com o antepassado tanto dos patos quanto dos galos. Viveu na Europa há cerca de 66,7 milhões de anos, e por isso esteve na época em que existiram os dinossauros. Estima-se que podia voar, e seu habitat eram zonas costeiras. Sua contribuição à ciência foi muito valiosa, porque dá informação sobre as primeiras aves modernas que viveram nesse período. Ave-elefante, a Epeornitade. Em Madagascar, existiu um grupo de aves que surgiu há mais ou menos 85 milhões de anos, o qual foi extinto pela pressão humana no século XVIII. Seu nome faz referência à sua principal característica, o enorme tamanho que podiam alcançar, o qual era de uns 3 metros de altura e aproximadamente 650 kg. Moas, Dinonitiformes, existiu um grupo de aves atípicas que compreendia uma diversidade de espécies de variados tamanhos, mas que tinham um traço comum obtido em seu processo evolutivo, a ausência de asas. Habitavam a Nova Zelândia e, dependendo da espécie, podiam ter as dimensões de uma galinha atual ou chegar aos 3 metros de altura. Surgiram por volta de 90 milhões de anos atrás e foram extintas nos anos 1400 pela ação humana. Entre seus parentes vivos, encontramos os kiwis, entre outros. Outras aves pré-históricas extintas: dodô, Rafus coculatus, avestruz asiático, Strutil asiaticus, pato mergulhão, paxianas. Chatamica. Neste artigo sobre os animais do filme Era do Gelo você verá que o dodô foi um dos bichos presentes nas histórias desse grande sucesso dos cinemas. Exemplos de aves pré-históricas que ainda vivem. Em certos casos, aves extintas têm parentesco próximo com as espécies que se encontram vivas atualmente. Vamos conhecer alguns exemplos de aves pré-históricas vivas. Família Struthionidae. Esta é uma família de aves não voadoras, as quais surgiram no Eoceno, período que durou entre 56 e 34 milhões de anos aproximadamente. Nos dias atuais, o único gênero vivo é o Strutil, dentro do qual se encontram os peculiares avestruzes. Família Reidae. Esta família se encontra no grupo das ratitas, que são as aves não voadoras e que têm uma longa história evolutiva. Nesta família, há várias espécies já extintas, mas 3 se mantêm vivas atualmente e são conhecidas popularmente como emas. Descubra neste outro post as diferenças entre ema e avestruz. Grupo Galocerae. Este grupo, tradicionalmente chamado dessa maneira, contém outros 2 subgrupos, dentro dos quais se encontram uma grande quantidade de espécies com uma longa história de domesticação por parte dos humanos, as quais são galiformes, principalmente terrestres. Anseriformes, corresponde a espécies com hábitos aquáticos. Os antepassados do grupo conviveram com os dinossauros, mas foram extintos.
os Galloncerae conseguiram continuar seu caminho evolutivo para, na atualidade, ter representantes como as galinhas e os patos. Se pretende ler mais artigos parecidos a aves pré-históricas vivas e extintas, recomendamos que entre na nossa categoria de curiosidades do mundo animal. Referências Tambuci, C. 2006. Evolução de las aves modernas. Disponível em Revista Museu. Disponível em Ando, http, cdc. U. Edu. Arbitstreum Andrigum 0915472442 documento completo PDF. Sequência igual Manda, Isa Loved igual Yand. Acesso em 15 de junho de 2022. Bibliografia Brown, I. L. Kimball, R. T. 2021. Data Types and Defilogem of New Aves. Bardes. Disponível em Ando, https, www. MP. Com 2673 hífen 60042211 AND. Acesso em 15 de junho de 2022. Borenstein, S. 2014, Study Traces Dinosaur Evolution into Early Bards. Disponível em Ando, https, web. Archive. Org Web 20140808042331 http apneus. Ecite. Com Article 20140731 USIS Shinkin Dinosaurs A5C053F221. Tmland. Acesso em 15 de junho de 2022. Lingenhol, D. 2021, Ave gigante com cérebro de gorrião. Disponível em Ando, https, www. Investigação Ciência. ES Notícias Ave gigante com cérebro de gorrião 19740 ANG. Acesso em 15 de junho de 2022. Museu Nacional de História Natural de Chile. Pela Gornichilensis, Ave pré-histórica mais grande do mundo. Disponível em Ando, https, www. MNHN. Gob. CL Colecciones pela Gornichilensis Ave pré-histórica mais grande do mundo. Acesso em 15 de junho de 2022. Pickrell, J. 2020. Descobrem los restos de ave moderna mais antiga documentada hasta la fecha. Disponível em Ando, https, www. National Geographic. ES Animales 2020-03 Descobrem restos ave moderna mais antiga documentada. Acesso em 15 de junho de 2022. E assim, chegamos ao final da nossa exploração sobre as aves pré-históricas, tanto as que já não existem mais quanto as que ainda habitam nosso planeta. A diversidade e a adaptação dessas criaturas ao longo dos milhões de anos nos mostram a incrível capacidade da vida de se transformar e sobreviver. Ao refletirmos sobre essas aves, podemos entender melhor a importância da conservação das espécies atuais e o papel que desempenham em nossos ecossistemas. A história das aves é, sem dúvida, uma fascinante jornada que nos conecta ao passado e nos inspira a proteger o futuro. Obrigado por nos acompanhar nesta viagem pelo tempo.